igreja, graça e paz, povo de Deus. Vamos nos colocar de pé para nós começarmos o nosso culto de louvor e adoração ao único Deus merecedor de toda a honra e de toda a glória, que já está presente neste lugar. E nós viemos aqui porque nós precisamos dele, porque nós dependemos dele em tudo. E nós queremos começar o nosso culto dizendo o quanto nós o amamos, o quanto nós desejávamos estar aqui na presença do Senhor. O nosso culto não começa às 7h30, às 8 horas. O nosso culto começa em casa, começa no nosso acordar. Apenas aqui é uma extensão. Então que nós possamos continuar adorando ao Senhor com o nosso ar, com as nossas mãos, com o nosso corpo. Que nós possamos estar ligados no trono do Senhor. Que na sua casa possa fluir os rios do Senhor, trazendo cura, libertação, alegria para o seu coração nesta noite. Senhor, nós estamos na tua presença, Pai. Nós viemos aqui porque nós precisamos de ti, Senhor. Porque nós somos carentes do teu amor. Estamos sedentos da tua presença, Pai. Durante o dia nós passamos por tantas situações, Senhor, que tentam roubar a nossa atenção, que tentam minar as nossas energias, Pai, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Mas agora, Senhor, nós queremos calar, Pai, a nossa alma, a nossa mente. Queremos, Senhor Jesus, colocar os nossos pensamentos somente em Ti. Que nós possamos estar ligados em Ti, Senhor, e que tudo que for para roubar, Pai, o nosso culto de adoração ao Senhor possa ser cancelado, anulado, lançado fora, Pai, e que nós possamos estar ligados em Ti, Senhor, que a Tua presença nos encha de tal forma que venhamos a transbordar na Tua presença, que se nós entramos aqui doentes, Pai, enfermos, cansados, oprimidos, Senhor, que nós possamos sair daqui cheios do Teu Espírito, transbordando da Tua presença, Pai, que aonde nós passarmos, Senhor Jesus, a Tua presença possa ir conosco, porque desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu falar de um Deus que trabalha em prol daqueles que o esperam. E nós estamos aqui porque nós Te amamos, Senhor, que este culto é para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Você pode adorar o Senhor com as suas palmas? Aleluia! Você tem liberdade nessa noite, querido, de você adorar, de você erguer o seu louvor através da sua voz e de você dizer o quanto você o ama. Não é somente de louvores, mas diga elogios ao Senhor. Diga o quanto você o ama, o quanto você almejou estar aqui na presença dEle. Vamos começar o nosso culto cantando Vamos Adorar a Deus. Um louvor tão antigo, mas que traz aquela paz ao nosso coração. E eu quero te convidar a adorar. Cante assim conosco. Vamos adorar a Deus. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar Seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar. Vamos adorar.
Ti cantaremos louvores. Talvez você esteja estranhando ou já se familiarizou. Temos aqui nosso pequeno Isaac, uma bênção do Senhor, e ele está louvando com tudo que ele tem. Ele está louvando através das linguagens de Libras, correto? E é uma forma de evangelizar. Então nós estamos fazendo o melhor para o nosso Deus, porque nós servimos um Deus tão grande que merece tudo que nós fazemos e ainda mais. Então ofereça para o Senhor o seu melhor todos os dias. Não diga que você não tem o que fazer para o Senhor. Se disponha a fazer para o Senhor algo. Se disponha a oferecer para o Senhor algo. Não diga assim, eu não posso fazer isso. Mas diga para o Senhor, eu quero fazer algo para o Senhor. Eu quero servir ao reino. Como? O que eu preciso fazer? Me usa, Senhor. A seara está madura e está precisando de trabalhadores. Que nós possamos nos espelhar no pequeno Isaac e fazer mais para o Senhor. Amém? O próximo louvor diz que quão grande é o nosso Deus. Em Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E nós estamos aqui esperando o nosso amado, nosso Deus. E Ele trabalha por você, trabalha por mim. E Ele é grande. Nunca se ouviu falar de um Deus tão grandioso, tão misericordioso, tão amoroso quanto o nosso. E é sobre este Deus que eu quero cantar nesta noite. Quão grande é o nosso Deus. Aleluia. Nós queremos cantar do Teu amor, Pai, todos os dias. Que a Tua presença, Senhor, nos alcance, nos enche, nos cura, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és presente aqui. Enche esse lugar com a sua adoração, querido. Diga quão grande Ele é.
O teu nome é grande. Tu és santo e adorado neste lugar, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Tu és santo, santo, santo. A tua presença é real neste lugar. Tu és o Deus que opera como cura, com libertação. Nos corações tristes, o Senhor é a alegria, Pai. E nós estamos aqui por Ti, para Ti, Pai. Nós Te exaltamos, Te engrandecemos e Te adoramos, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor esteja com todos. Amém. Quando mais uma vez eu estava pensando no que ministrar para os irmãos, eu me lembrei novamente daquelas igrejas apocalípticas. Nós já falamos aqui em cultos anteriores sobre a igreja de Pérgamo, falamos sobre a igreja de Tiatira, e hoje eu gostaria de visitar mais uma igreja com os irmãos, nesses minutos que nós teremos aqui de reflexão, para a gente falar da igreja de Éfeso, a primeira carta escrita. E antes eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um minuto, que você convidasse o Senhor para fazer parte desse momento, que você se desligasse de tudo aquilo que você se preocupou hoje durante o dia, o que você está preocupado com o que vai acontecer amanhã, e tire esse momento para oferecer o seu melhor para Deus, e agora o melhor que você tem a oferecer é a sua atenção. Amém? Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres, Deus. Tu és um Deus que tem nos sustentado até aqui, e nós te damos graça por isso. Obrigado pela oportunidade que nós temos de entoar louvores a Ti, dizer que Tu és um Deus grande, que Tu és um Deus majestoso, Tu és um Deus digno do nosso louvor. Mas nesse momento, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, apesar de não sermos dignos, mas que Teu Espírito Santo possa, através da misericórdia, ministrar a nós uma palavra que venha a nos trazer, Senhor, ou nos levar ao lugar que o Senhor tem sonhado para nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Para quem não sabe, apenas uma contextualização histórica. Nós estamos no livro de Apocalipse em um momento em que o apóstolo João, provavelmente o último apóstolo vivo, ele está exilado, ele está expulso do Império Romano para uma ilha chamada Patmos. A ilha de Patmos é uma ilha grega, ela fica situada no mar Egeu. Para quem gosta de geografia, ela fica a sudeste da capital Atenas. E era uma ilha onde eram enviados criminosos, as pessoas que eram banidas do Império Romano. E o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele continuou exercendo o seu ministério mesmo com a proibição de falar o nome de Jesus ou de defender um Cristo. E para isso ele foi condenado, foi jogado em um caldeirão de óleo fervente, escapou. E então ele, nesse momento, se encontra exilado na ilha de Patmos. E ali, na ilha de Patmos, Deus revela para ele o Apocalipse. Então o Apocalipse, o último livro que nós temos na Bíblia, é escrito pelo apóstolo João, e é escrito dentro desse contexto. E o que é interessante é que o livro de Apocalipse, logo no capítulo 2, nós temos uma
alguns textos, algumas cartas que João escreveu através do que o próprio Jesus estava falando, e ele escreveu 7 cartas e enviou essas 7 cartas para 7 igrejas locais. Eram comunidades religiosas que se reuniam em alguns locais, e ele escreveu para essas cartas, para essas igrejas, 7 cartas. Percebam que nós temos 7 igrejas e 7 cartas. Existiam outras comunidades religiosas, não eram só as 7. A igreja já estava, de certa forma, espalhada pelo Império Romano, talvez até para outros impérios. Mas Jesus Cristo cita 7 cartas para 7 igrejas. Por que 7? 7, 7, 7, 7. Nós temos na simbologia bíblica o número 7 como o número da perfeição, ou como o número da totalidade, da plenitude. Então nós podemos entender que João ele está escrevendo a perfeita ordem de Jesus, ou a plena ordem de Jesus, para toda a sua igreja, para a plenitude do tempo cristão, inclusive para nós. As 7 igrejas traz as características dos 7 períodos em que a igreja cristã viveu após o arrebatamento de Cristo até hoje. Só que todas elas podem nos abençoar, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai mais uma vez falar conosco essa noite sobre essa carta, amém? E essa carta que também é para nós, ela foi inicialmente endereçada para um povo que estava em uma cidade de Éfeso, famosa cidade de Éfeso. As primeiras interações da Bíblia com a cidade de Éfeso acontece lá em Atos 18. A primeira informação que nós temos da cidade de Éfeso é que lá se encontrava uma pessoa, um jovem, que tinha um poder de eloquência muito grande, e ele falava de Jesus, e ele pregava um batismo ensinado por João, que era Apolo. São as primeiras informações que nós temos de Apolo. Apolo foi um homem muito usado por Deus naquele período. O próprio Paulo cita algumas referências sobre Apolo. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Alguns teólogos, e aqui nós não temos concordância absoluta, mas alguns teólogos remetem o livro de Hebreus a Apolo. Se é verdade ou não, nós não sabemos. Fato é que ele era uma pessoa relevante na época. E Apolo estava em Éfeso no momento. Ele não era de Éfeso, ele era de Alexandria, mas ele estava em Éfeso. As primeiras histórias que ocorreram na cidade de Éfeso foi um batismo pelo Espírito Santo através de Paulo para os irmãos em Éfeso. Mais para frente você vai encontrar uma carta inteirinha escrita para uma igreja de Éfeso, escrita por Paulo. Ele descreve exatamente como a igreja deve ser, como a igreja deve se portar. O grande apóstolo Paulo escreve uma carta para aquela cidade, falando: olha, é assim que a igreja tem que viver, é assim que vocês têm que se reunir, é assim que vocês têm que se portar. O apóstolo Paulo, nessa carta, inclusive, desafia os crentes de Éfeso a serem verdadeiros representantes de Deus na terra. Olha que privilégio. Você recebeu uma carta do apóstolo Paulo dizendo como que deve ser a igreja, como a igreja deve se portar e o que você deve fazer para ser realmente um representante de Deus. É isso que Paulo está fazendo para Éfeso. Mais para frente, você tem um dos líderes ou pastores mais bem preparados da história bíblica, que foi Timóteo. Timóteo era o pastor da cidade de Éfeso. Mais uma vez a igreja de Éfeso aparecendo no cenário. E Paulo não escreve uma carta para Timóteo, mas escreve 2 cartas para Timóteo.
para falar: olha, Timóteo, assim é o trabalho, assim é o sacerdócio, se prepare. E Paulo escreve uma carta pessoal para o pastor da igreja de Éfeso. Paulo não escreveu uma segunda carta aos Efésios, uma terceira carta aos Efésios. Não, ele escreveu uma carta aos Efésios e depois uma carta para o pastor de Efésios. E depois uma segunda carta para o pastor de Efésios. Olha que privilégio dessa cidade. Historicamente, quem era a cidade de Éfeso? Era a capital da Ásia Menor. Era um centro comercial, tanto terrestre quanto marítimo. E como eu já disse em mensagens anteriores, e como você deve saber, o fato de ser centro comercial naquela época era o mesmo que dizer que era uma cidade extremamente importante, extremamente desenvolvida. E ela não tinha simplesmente um caminho por terra, ela tinha um caminho por terra e ela tinha um caminho por mar. Ela era uma das cidades mais influentes do Império Romano. E não bastasse isso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo estava em Éfeso, que era o templo de Ártemis. Ou seja, uma cidade imponente, uma cidade importante, uma cidade com uma relevância bíblica, uma cidade em que Deus cuidou muito dela através de diversas situações. Tem como isso dar errado? Uma cidade tão bem preparada, tem como dar errado? Tinha algumas coisas erradas em Éfeso. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Apocalipse 2, a partir do versículo 1. Apocalipse 2, versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Jesus começa escrevendo a primeira carta, e ele fala assim: olha, eu sou aquele que conservo na mão direita as 7 estrelas e que ando no meio dos candeeiros de ouro. Sou eu, igreja de Éfeso, sou eu que tenho o controle das coisas na mão. Sou eu quem cuido de vocês, sou eu que cuido de tudo que está acontecendo. Eu sou o responsável por vocês. Sou eu que organizo as coisas aí. Vocês estão se achando muito orgulhosos, muito bons, muito preparados. Vocês têm uma boa teologia, vocês tiveram bons mestres, bons pastores. Vocês tiveram um carinho muito grande, vocês fizeram boas obras. Mas deixa eu avisar uma coisa para vocês. Sou eu que sou o cabeça das igrejas. Eu sou o suporte das igrejas. E às vezes nós estamos nos autogovernando, achando que nós somos muito bons, ou que a nossa teologia é muito boa, ou que o nosso pastor é muito bom, ou a igreja que eu pertenço é muito boa. Afinal das contas, eu sou de uma igreja de séculos, eu sou de uma igreja de milênios,
eu tenho um pastor que é referência, eu tenho um grupo de louvor que é maravilhoso, eu tenho um pessoal da técnica que se desdobra, está tudo bem. Eu tenho um diaconato que trabalha, está todo dia a postos, que eu precisar eles me ajudam. Tem algo além disso. Quem tem todo o governo e todo o domínio nosso e do que nós fazemos é Cristo Jesus, amém? E Jesus usa essa referência para iniciar a escrita para essa igreja. Olha, eu sei, mas não se esqueçam, eu governo. Eu sou a autoridade. E logo ele passa para alguns elogios. Ele fala, olha, eu conheço o que vocês têm feito. Eu sei o trabalho de vocês têm trabalhado com afinco. Vocês trabalham de maneira esforçada, incansável. Estou vendo que vocês estão fazendo tudo com perseverança. Sei que vocês não podem suportar homens maus. Vocês têm uma pureza de doutrina. Vocês analisam o que é dito. Isso é muito bom. Eu vejo que vocês procuram saber qual é a verdade, e quando não é verdade, vocês colocam à prova. Sabe por quê? Porque vocês têm uma boa doutrina, vocês foram bem preparados, eu sei disso. E aqui eu faço o adendo dos irmãos de Bereia, que até quando Paulo ia ministrar para eles, os bereanos confirmavam na Bíblia se aquilo que Paulo falava estava certo mesmo. E a importância de nós termos uma pureza teológica, ou entender aquilo que nós cremos. Não interessa quem está aqui utilizando o púlpito, não interessa qual igreja você está assistindo, ou quem é o pregador, ou quem é o preletor, porque o que interessa é a pureza do Evangelho de Cristo. Amém? Tudo aquilo que nos desvia, ou que nos fala algo contra o Evangelho de Deus, precisa ser posto à prova. Essa é a função da igreja. Tanto é que Jesus aproveita isso para elogiá-los. E fala assim, que bom que vocês fazem isso. Que bom. Vocês não têm tolerado o pecado. Eu estou vendo que tem certas situações na igreja, mas vocês não têm tolerado isso. Quando você vai lá para o versículo 6, você vê que Jesus faz mais um elogio para a igreja. Olha, eu tenho, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas. E eu também odeio essas obras. Nós falamos aqui já, quando nós falamos da igreja de Pérgamo, que os nicolaítas são muito próximos da doutrina de Balaão. Uma doutrina que negocia com o pecado. Uma doutrina que o importante é você satisfazer as suas vontades e os seus desejos. Se é pecado ou não, a gente vê depois. Está todo mundo fazendo, por que eu não posso fazer? Espera aí, eu já faço as coisas certas, eu vou na igreja, eu me dedico, eu tenho uma pureza doutrinária, eu tenho uma boa igreja, uma boa referência, um bom pastor, por que eu não posso fazer esse tipo de coisa? Essa era uma linha de pensamento de alguns irmãos que são chamados de nicolaítas, ou em alguns momentos, essa doutrina é chamada doutrina de Balaão, que é simplesmente a questão de negociar com o pecado, ou pecar com consciência de que está pecando, e arrumar alguma desculpa para tudo isso. E olha só, Éfeso, mais uma vez, é elogiada. Por quê? Porque nem nessa eles entraram. Eles estavam na cidade do maior templo, ou um dos maiores templos que o homem já construiu. O templo de Ártemis, ou o templo da deusa Diana. E era uma cidade muito idólatra, uma cidade com misturas teológicas, de conceitos. E mesmo nessa situação eles conseguiam resistir a tudo isso. E mais uma coisa, Éfeso agia com paciência.
exortava de maneira perseverante. Como é difícil a gente ser perseverante e tratar as coisas com paciência, em meio a tanta desonestidade, em meio a tantas coisas erradas, em meio a uma situação tão convulsionada socialmente. E Éfeso se mantinha. Por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Porque não importa como nós estamos, se quando o lugar em que nós estamos fora da vontade de Deus, fora das coisas que Deus tem preparado para nós e fora do direcionamento do Espírito Santo. Quando nós vamos para o versículo 4, João, através dessa carta, citada por Jesus, diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Versículo 5, lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Vocês estão, Éfeso, vocês estão muito preparados. Vocês estão fortes, vocês estão trabalhando, vocês estão fazendo um trabalho relevante. Vocês estão fazendo muito. As pessoas na sociedade estão vendo que vocês são diferentes, mas vocês perderam o primeiro amor. Porque quando você vê um trabalho que dá certo, você vê uma pureza doutrinária e teológica, quando você percebe que você tem boas referências espirituais, você fala assim: não, está tudo bem, eu posso seguir minha vida, eu posso continuar vivendo. Como é que nós podemos perder o primeiro amor? Porque todos nós já passamos por isso. Lembra daquele momento quando você se converteu? Aquele momento que você foi batizado com o Espírito Santo? Os irmãos mais antigos aqui, aquela igrejinha de tenda, chão de terra, não sei quantos que são dessa época, eu não sou tão assim, mas ouço histórias da igrejinha velha, dos louvores antigos. Ah, que tempo bom! E como nós estamos nos portando hoje? Porque quando você se converteu, você falava com Deus, você se relacionava com Deus, você tinha prazer nas coisas de Deus, você vinha para o culto alegre, oferecia o seu melhor culto, mesmo quando era na igrejinha. O CD travava, glória a Deus, a gente louvava o Senhor. Pastor daquela igrejinha que às vezes não falava um português correto, assim como eu aqui, mas o Espírito Santo falava, que tempo gostoso. Mas e hoje? O Espírito Santo saiu da igreja? Jesus parou de trabalhar no meio do povo dele? Ou nós que perdemos o primeiro amor, nos tornamos profissionais, somos bons naquilo que fazemos, damos um culto maravilhoso, mas como o pastor Luiz disse, se Jesus não estivesse aqui, a gente toca o culto sem ele mesmo. A gente faz um bom culto, estando Jesus aqui ou não. E o culto não faz mais aquele sentido, ou não dá aquela pontadinha na alma como dava antes, não dá aquele arrepio na espinha quando você está orando. Na sua casa você não fecha mais a porta, dobra o seu joelho e ora a teu pai que está em secreto. A gente tem uma pureza doutrinária passada pelos outros, porque eu tenho bons preletores, bons pregadores, qualquer coisa eu entro no YouTube e ouço pastores de nome, até internacionais. E do que adianta isso? Se quando nós podemos prestar um culto a Deus, nós não prestamos aquele culto que nós éramos acostumados a prestar. Esse culto não faz mais sentido para nós. Nós estamos trabalhando na técnica, no diaconato, aqui no louvor, nesse púlpito, porque nós temos uma obrigação, porque nós temos um compromisso social.
E nós esquecemos que a nossa missão aqui é estar no centro da vontade de Deus. E sabe qual que é a recomendação de Deus? Volta. Olhe aí para trás. Olha. Aonde foi que você caiu? Qual foi o momento que você perdeu a essência? Qual foi o momento em que essas coisas pararam de fazer sentido para você? Volta. Na nossa mente, a gente acha que voltar é um retrocesso. Mas às vezes voltar é um passo para a vida eterna. Ou pelo menos é isso que Jesus está falando para nós. Vamos ao contexto. Vamos ao contexto. Jesus chega àqueles irmãos lá naquela cidade de Éfeso e fala assim: irmãos de Éfeso, voltem. Vai voltar para onde? Vê onde vocês se perderam aí, mas volta como vocês eram nas origens. Como eles eram nas origens? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, que você acompanhasse aqui Efésios Efésios 1, versículo 15 e 16. Antes disso, eu gostaria de outra referência. Ricardo, abre aí Atos 18. Perdão, 19, versículo 1. Atos 19, versículo 1. Isso não estava na minha referência, mas eu acho que seria importante nós falarmos disso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Olha que interessante. Paulo chega a uma comunidade de cristãos e fala assim: vocês ouviram sobre o Espírito Santo? Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles: Espírito Santo? A gente nem sabia que existia um Espírito Santo. 3. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Essa é a primeira referência de Éfeso enquanto comunidade religiosa. Então eu sou levado a crer que se essa carta é para toda a igreja, inclusive para nós, e Jesus fala assim: olha, volta. E quando nós analisamos o contexto, voltar é voltar ao Espírito Santo de Deus, voltar à comunhão com o Espírito Santo de Deus. Às vezes você não está nem lembrando que existe o Espírito Santo de Deus, ou ninguém nem falou para você da importância do Espírito Santo de Deus. Eu venho dizer que o Espírito Santo é o penhor de Deus, da volta de Jesus. Quando Cristo voltar, Ele vai levar aqueles que possuem o Espírito Santo, não aqueles que estão trabalhando com afinco. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, Ele não vai buscar os preletores que têm boa doutrina. Ele não vai buscar os levitas que não desafinam. Ele não vai buscar o grupo da técnica que não deixa uma microfonia acontecer ou não perde um lance na filmagem. Ele vai buscar aqueles que têm o Espírito Santo.
E a nossa vida espiritual para de fazer sentido e nós nos tornamos profissionais porque nós perdemos o nosso primeiro amor, perdemos o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus, com a pessoa da Trindade responsável por nos preparar para o caminho de salvação. E nós estamos caminhando os nossos caminhos, da nossa maneira, do jeito que a gente acha bonito, e a gente esqueceu da essência. Esquecemos que Jesus está em nós através do Espírito Santo de Deus, mas às vezes nós não nos relacionamos com Ele. Como é que pode perder o amor se estava trabalhando com afinco? Por vários motivos, talvez porque a motivação esteja errada. Pode ser que a igreja de Éfeso estava com a motivação errada. Por que é que você está aqui essa noite, meu irmão? Me diga. Me diga não, responda para você mesmo. Por que você agora sintonizou aí na tua casa esse canal, está acompanhando essa mensagem? Por quê? É um compromisso social, é uma responsabilidade que nós temos com a nossa consciência, e se eu não fizer isso eu vou ficar com a consciência pesada, então eu preciso fazer alguma coisa. Talvez eles perderam o primeiro amor porque eles estavam no meio da correria, afinal Éfeso era uma cidade que provavelmente não dormia. Éfeso era uma cidade de muito comércio, de muita correria, muita coisa para fazer, muitas vendas, muita religião. E às vezes nessa correria do dia a dia eles perderam a essência. Ainda bem que hoje em dia a gente não tem correria, isso acabou. Ficou só lá na igreja de Éfeso, né? A gente não acorda cedo e vai dormir tarde e não consegue fazer o que a gente tinha para fazer. E nesses momentos, às vezes, nós esquecemos de nos relacionar com o Espírito Santo de Deus, que é o motivo pelo qual nós levantamos, e respiramos, e vivemos. E nós estamos tão bons naquilo que nós fazemos, que Jesus não é mais necessário nas nossas vidas. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas eu não tenho pecados, mas eu não negocio com o pecado, mas eu faço tudo certo, eu tenho rejeitado os nicolaítas. E o amor, e o sentido, e a alegria da salvação, e a vontade de ir na igreja, levantar as mãos e falar: Senhor, eu te adoro porque Tu és grande, Tu és maravilhoso, o Senhor me salvou com tão grande salvação. Quantas vezes nós vamos preparar um texto para dizer aqui à noite, e a gente prepara porque nós temos o compromisso de preparar, e nós esquecemos que isso aqui é a mensagem de Deus para a sua igreja. Quantas vezes vocês vão preparar um louvor, e ensaiam, e esquecem que cada ensaio é uma adoração a Deus, que o louvor aqui não é para errar ou não as notas e os acordes, mas é para glorificar a Deus e levar o povo à adoração a Deus. Não permita que o seu trabalho seja frio para Deus, em nome de Jesus. Não permita que aquilo que você faça sem sentido, por obrigação, pela correria, pelo compromisso. Nós temos uma promessa no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A quem? A quem? Ao vencedor. Obrigado, Letícia. Ao vencedor. É fácil. É fácil nós nos mantermos no primeiro amor para sempre. Não é, mas eu sei que às vezes o Senhor nos põe aqui, ou nos faz sintonizar nessa mensagem,
pela misericórdia que Ele tem por nós, e fala assim: ei, vamos voltar a fazer as coisas terem sentido, vamos voltar a ter a alegria da salvação, vamos tirar esse negócio que você é muito bom, que você está muito preparado, que você é muito profissional. Esquece isso, lembra que você depende de mim, porque eu sou o cabeça, sou eu quem controla todas as coisas, sem eu você não existe. Então acorde e agradeça pelo dia, ou vá deitar e agradeça pelo dia que você viveu, lembre-se disso. É a oportunidade que nós temos de comer da árvore da vida. A árvore da vida é aquela que traz vida, que não permite morrer. Amém? É simples, não tem nem o que explicar aqui. Se a gente conseguir manter o primeiro amor, e quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, nós estivermos com o primeiro amor ainda aceso, só tem uma coisa: nós vamos viver eternamente, longe da morte, no paraíso de Deus. Assim como era para ser lá no início, Deus se relacionando conosco, face a face, tratando como um amigo, conversando no entardecer, é assim que as coisas vão continuar sendo, como era no paraíso de Deus. E é aqui que eu quero ficar. Era essa a mensagem que eu queria trazer para os irmãos essa noite. Pela misericórdia de Deus, que nós possamos entender que não importa o que nós estamos fazendo, não importa quantas vezes eu venho na igreja, não importa quanto eu dou de dízimo, não importa o quão profissional eu sou, ou quão eu toco uma música certa e canto uma música certa. O importante não é se você está sentado nessa cadeira todo domingo, toda quarta-feira. O importante é se você não se esqueceu, se durante o caminho você não caiu em algum momento. Porque se você caiu em algum momento durante essa caminhada, é a tua oportunidade de voltar, de se reconciliar, de se arrepender, de clamar pelo Espírito Santo de Deus. Clame pelo Espírito Santo de Deus novamente, se você o perdeu. Se você está longe do Espírito Santo, se você não se relaciona mais com o Espírito Santo de Deus, volte para o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Esse é o momento de nós orarmos. Por misericórdia, se você, assim como eu, em algum momento, sentiu que o amanhã, ou hoje, esteve pior do que o ontem, então vamos voltar para o ontem, amém? Vamos voltar para o ontem, vamos voltar a ser quem você era. Lá quando você conheceu o Evangelho, lá quando as coisas faziam sentido, você tinha alegria. Não é fácil, eu espero que aqui o Senhor Jesus encontre vencedores. Vencedores, isso é uma vitória. Mas nós estamos aqui, nós estamos no páreo, nós estamos guerreando. E como apóstolo Paulo, nós vamos falar: olha, quando tudo acabar, nós vamos poder dizer: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu vou guardar a minha fé. Talvez você tenha alguma coisa para falar com Deus. Aproveita esse momento agora. Fala com Deus. Peça que o primeiro amor reacenda no seu coração. Peça isso em nome de Jesus. Aproveita esse momento para fechar os seus olhos e dizer assim: Espírito Santo de Deus, volta para o meu coração. Como era lá atrás, lá quando eu me converti, lá quando eu fui batizado pelo Espírito Santo. Lá quando o Senhor mudou a minha vida, mudou a minha história. Lá quando o Senhor me deu aquele milagre. Eu quero voltar àquela alegria. Se você está nessa alegria, ou quando o Espírito Santo der novamente essa alegria para você, sustente-a. Segure ela. Mantenha essa força, essa alegria.
Oh Deus, em nome de Jesus, nós te damos graça por esse momento, que nós fomos levados pelo Teu Espírito Santo a entendermos que às vezes nós estamos muito bons, Deus. Nós estamos muito bons, nós somos muito profissionais naquilo que nós fazemos. A gente se acha muito forte, muito poderoso. E a gente se esquece que o Senhor é quem comanda. É o Senhor que é o cabeça. É o Senhor que tem nos dirigido, Senhor. Se nós acordamos todos os dias, se nós temos um fôlego de vida, é porque o Senhor nos deu o Espírito Santo. Ô Senhor, não se afaste de nós. Torna a dar-nos a alegria da salvação. Torna, Senhor, em nós um espírito reto, um coração reto, temente a Ti, Jesus. Faça-nos voltar onde nós caímos. Leve-nos de volta, Senhor, para aquele momento em que tudo fazia sentido, em que a vida espiritual fazia sentido, em que dizer que Tu és grande, maravilhoso, isso era real, era de coração. Não permita que isso seja profissionalismo, não permita que isso seja um ciclo, não permita que isso seja um roteiro eclesiástico. Oh Deus, que isso seja verdade, que isso seja de alma, de coração, a conexão do nosso espírito, como princípio, o batismo com o Teu Espírito Santo. Se vidas aqui não foram batizadas com o Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, vem com Tua misericórdia sobre essas vidas, sobre essa pessoa que está assistindo essa mensagem. Batiza-os, Deus, novamente. Torna a dar-nos a alegria da salvação, e que nós possamos Te sentir, que nós possamos ter o Senhor caminhando conosco. Perdão, Pai, perdão pelas quedas, perdão pelas falhas, perdão por às vezes nós não estarmos fazendo aquilo que o Senhor quer, mas leva-nos de volta onde caímos, Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras,
arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Cante que você quer voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Na continuidade, queridos, do nosso culto, nós vamos agora orar ao Senhor e dar oportunidade àqueles que vão dizimar e ofertar. Nós queremos orar e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, esse é o momento, ó Deus, que nós temos a oportunidade de, com liberalidade, com voluntariedade, fidelidade, ó Deus, dizimarmos e ofertarmos. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus e pedimos a Tua bênção sobre todos que irão fazer. Tu conheces, ó Deus, quem são, onde estão e o coração de cada um. A Tua promessa, ó Deus, de abrir as janelas dos céus e prosperar com bênçãos que tragam maior abastança, nós ministramos sobre todos que são fiéis a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se, queridos. Mas Deus, Pai. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.
Glória a Deus. Muito bem, querido, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Queremos agradecer a Deus por tudo que nos tem dado. Eu quero, nas considerações finais, apenas lembrar os irmãos da importância desse tema. Parece que Deus está muito severo quando Ele diz: se você não voltar ao primeiro amor, eu vou tirar do teu lugar o teu castiçal, se não te arrepender, ou seja, a sua vida vai apagar. O castiçal é que mantém a lâmpada em condições de destaque. A Bíblia fala que a pior coisa que vai acontecer com a humanidade, o maior erro que o ser humano vai cometer em todos os tempos na sua vida, é descuidar-se do amor de Deus. A Bíblia fala que nos últimos dias haverá um espírito de engano agindo tão poderosamente no mundo que as pessoas esfriarão. O amor de quase todos esfriarão. Veja que no mundo vai estar acontecendo guerra, vai estar acontecendo mortes, epidemias, todo tipo de tragédia. Mas há um lamento da parte de Jesus dizendo que o motivo do lamento é o amor esfriando. E como disse o Guilherme, talvez você não perceba a consequência disso no dia a dia. Ninguém te pergunta se você ama Deus. Em nenhum cadastro, em nenhum lugar. Ninguém quer saber como é que está o seu nível de amor por Deus. E talvez por isso a gente se descuida, mas o amor, queridos, onde o amor de Deus morrer, ali tudo morrerá. Pode ser numa pessoa ou num milhão de pessoas. Onde o amor de Deus morrer, morrerá. Não há vida sem o amor. E por isso, na primeira carta, uma mensagem que serve para todas as igrejas, você vê Deus dizendo: você não pode deixar o seu amor esfriar. Amar é uma decisão. Amar é uma questão de inteligência. Amar é viver com Deus. Você sabe que na guerra de Deus contra o diabo, do bem contra o mal, da luz contra as trevas, Deus venceu com amor. O diabo enfrentou Jesus com ódio, com fúria, com violência, com engano, com crueldade, enganando aquelas pessoas, levando eles a levarem Jesus para a cruz. E Jesus, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus não deixou de amar em nenhum momento. Jesus não deixou de amar em nenhum momento. E você sabe quem venceu. Quem venceu a morte, saiu vivo, foi Jesus. No fim, tudo vai continuar existindo, o novo céu, a nova terra. E quem venceu foi Deus, e Deus não usou nenhuma outra arma. Ele usou o poder do amor. A Bíblia fala que Deus é amor. E quando a gente decide amar, a gente decide ser como Deus é. E quando você descuida do amor a Deus, você nem percebe, mas a sua vida vai apagando, vai amargando. Você começa a ser como o diabo quer. A gente vai azedando em todas as direções. Porque todo e qualquer tipo de amor emana do amor de Deus. Pode ser amor filantrópico, social, de qualquer natureza. Todo amor emana do amor de Deus, porque Deus é amor. Então, queridos, nós precisamos tomar essa decisão, colocar isso como prioridade da nossa vida, porque o grande erro do mundo, que Jesus está falando: olha, não vai nesse caminho, não volta. Para o ser humano voltar é difícil, mas é a coisa mais certa a se fazer quando você está na direção errada. Quando você está na direção errada, se você não voltar, você só vai ficando cada vez mais longe. A melhor coisa a fazer é voltar. Então Deus está dizendo através do anjo, através de João, para a sua igreja,
está tudo certo, você é trabalhador, você é esforçado, você tem um monte de coisa a seu favor, você só descuidou do seu amor. E se nós descuidarmos do amor, a gente caiu no maior engodo do diabo na face da terra. Porque lá em João 3 diz assim, olha, eu vim a esse mundo, não vim para julgar, eu vim para salvar. Mas eles amaram mais as trevas. Não conseguiram amar a Deus. Eu sei que amar não é uma coisa que você fala assim, vou amar e já ama. Não, amar precisa relacionamento, precisa admiração, precisa conhecer valores. E quando a gente aproxima de Deus, é isso que você encontra, valores, amor, qualidades, beleza, santidade, pureza, justiça. Você vai se apaixonando cada vez mais. E essa admiração vai te tomando conta, o Espírito Santo vai levando você a amar. E quando a gente decide amar, a gente tem essa capacidade de amar. Nós somos humanos, fomos criados por Deus com essa capacidade de amar. Todo mundo tem alguma experiência de amor com alguma coisa, então você sabe o que é amar. E o maior engano da humanidade que Jesus lamenta é que o amor de quase todos estarão no fim, frios. Não podemos deixar isso acontecer com a nossa vida, foi isso que nós ouvimos. Quem entendeu isso, diga amém. Então que Deus nos abençoe para a gente nunca descuidar do amor. Ninguém vai te cobrar isso, só na palavra de Deus você vai encontrar. Na sua vida por aí, ninguém vai falar, como é que está o seu amor com Deus? Olha, você não está bem, hein? Você não está amando a Deus. Não. Mas todas as vezes que você for ouvir Deus, é a primeira coisa que Ele vai te falar. Lembra-te. Caíste? Foi uma queda brutal. Quando que eu caí? Quando você descuidou do seu amor a Deus. Uma queda brutal. Lembra, volta, vence o que for e mantenha o seu amor a Deus em dia. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Nesta oração final, nós queremos orar por todas as pessoas que entraram em contato conosco hoje, pedindo oração. Deus sabe de você, Deus conhece a sua vida, Deus sabe onde você está, sabe dos seus desafios. Não pense que Deus não tem conhecimento do que você está vivendo muito melhor do que você. Às vezes tem pessoas que dizem assim, olha, nem eu sei o que eu quero, nem eu sei o que eu tenho que fazer, nem eu sei o que vai ser da minha vida. Deus sabe. Então não desista de confiar, não desista de se relacionar, mesmo que pareça um beco sem saída, mesmo que você com a sua inteligência fala, eu não sei como isso vai resolver, em Deus as coisas se resolvem. Até Jesus vir ao mundo, a morte era um problema que não tinha solução, mas quando Jesus passou pela cruz, Ele mostrou que a cruz, que era um lugar de maldição, se tornou um lugar de bênção. E talvez esse momento mais difícil, mais ruim na sua vida, ele pode ser o seu principal testemunho amanhã. Lugar de bênção, lugar onde Deus agiu. Então não desista nunca de confiar em Deus. Renove o seu amor, a sua confiança e creia que Ele sabe de você. Sabe onde você está. Sabe exatamente o que você está passando. E Ele pode fazer isso na sua vida agora. Amém? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, com alegria, ó Deus, no nosso coração, cheio de fé, nós nos unimos agora, ó Deus, para pedirmos, como o Senhor nos ordenou, ó Deus, a orar sem nunca desistir, sem nunca desanimar. Por isso, Pai, cumprindo a Tua ordem, como Tua igreja que recebeu a missão de pregar, de orar, de abençoar, é que nós colocamos diante de Ti agora, Pai, todas as vidas que estão aqui nesta noite e aqueles que estarão conosco assistindo esta mensagem através das redes sociais, onde quer que eles estiverem, ó Deus.
Que neste momento da oração seja o momento, ó Deus, do teu agir. Seja o momento, ó Deus, do Senhor mudar o coração, do Senhor plantar um amor verdadeiro, fazer surgir, ó Deus, das dificuldades da vida, o desejo, ó Deus, de entregar a vida e confiar que o Senhor é amoroso, que o Senhor é bom, que o Senhor tem poder e que o Senhor pode, ó Deus, em qualquer tempo, em qualquer hora, resolver qualquer tipo de problema. Nós não temos a menor dúvida, Deus, de que o Senhor pode, de que o Senhor quer e que o Senhor tem poder, ó Deus, para fazer coisas grandiosas no meio do teu povo. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, e te agradecemos por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, queridos, com a nossa canção final de hoje, nosso último louvor de hoje. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Cercado por egípcios e por faraó, sendo impedidos de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em ti Glória a Deus. Queridos, não esqueçam que sábado nós temos aqui a tarde de oração das irmãs, às 15 horas no sábado. Não esqueça de se comprometer e, se puder, convide mais alguém para vir com você. E o nosso culto domingo normalmente,
que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, a proteção do Espírito Santo de Deus seja com toda a sua amada igreja. E todos dizem amém. Deus abençoe a todos. Até quarta-feira, se assim o Senhor permitir. Até domingo, aliás. Dançando em tua presença, eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Até domingo, se Deus nos permitir, fique na paz.